Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. O TV Saudades de hoje tem a grata satisfação, a alegria de receber uma atriz que eu estou tentando entrevistar faz algum tempo, finalmente consegui. Quero te agradecer a simpatia, a disponibilidade, viu, Cristina Mutarelli? Muito obrigado. Obrigada a você, Américo. Obrigada a você. Vamos falar de dramaturgia? Vamos lá. Cristina, eu sempre gosto de começar as entrevistas pelo começo mesmo. E o começo é como que a pequena Cristina, a Cristininha, descobriu esse universo artístico, descobriu que queria ser atriz, e qual foi o caminho que trilhou para ingressar na carreira? Olha, Américo, a primeira maravilha, né, que me puxou total para o teatro foi assistir a Marília Pêra no Teatro Anchieta. Eu tinha 12 anos, ela fazia a Moreninha, total protagonista, né? Então, e eu falei, meu Deus, as mulheres falam, e falam muito, e se movimentam, e se mexem, né? Porque eu sou de uma família do sul da Itália, né? E meu pai era, assim, o galã da casa, né? Então, ele levantava, falava, cantava, e todos assistiam, né? E mesmo a mamãe, assim, quando eu era pequena, ela era muito submetida. Depois ela se liberou, foi fazer faculdade e tal. Mas quando eu era pequena, ela era muito submetida ao meu pai. Então eu tinha um modelo de mulher muito acanhada fisicamente, acanhada com a sua fala, né? Eu falei, nossa, eu posso também ter essa expansão, né? Porque para mim eu não fazia muita. Nesse momento, eu só via assim uma mulher, né, que não era, porque a Marília não era assim modelo de beleza, né? Marília Pêra, ela não era padrão. Então, eu vi uma mulher que não era aquele padrão americano de beleza, mas totalmente livre, totalmente maravilhosa, totalmente segura de estar em si. Eu falei, nossa, que beleza, né? Poder e logo eu fiz essa associação, né? Liberdade, você vê, 12 anos, né? Liberdade, teatro, expressão, expansão, mulher, quer dizer, todas essas associações vieram nesse pacote, nesse momento, né? Mas aí eu tinha 12 anos e isso não foi uma coisa assim que foi muito alimentada pela minha família, né? Então, meu pai era engenheiro, né? Politécnico, todos os meus irmãos, depois até um irmão virou músico, mas ele tinha entrado na engenharia, minha irmã é química, o outro irmão é médico, a mamãe depois fez psicologia, meu pai também foi professor da Poli. Então, assim, eu fui a primeira que inaugurei, né, vamos dizer, esse lado da família, né, artístico. Mas não foi fácil, porque os meus pais, meu pai muito queria que eu fizesse muito medicina. E logo que eu disse que ia prestar para a ECA, nossa, eles quase me mataram. E eu, na verdade, acabei não contando para eles que eu ia prestar para a ECA, porque eles achavam que eu ia fazer medicina, e eu tinha medo. Mas eu falei, se eu entrar, talvez, né? E eu entrei em terceiro lugar na ECA, porque
Escola de Comunicações e Artes da USP, né? Por que que eu entrei em terceiro lugar? Porque eu me preparei para medicina. Eu fiz C100, a gente tinha cursinhos diferentes naquela época. E eu tirei 10 em física, química, biologia e matemática. Então, eu entrei em terceiro lugar na ECA, que já era bem concorrida, né? E aí, quando eu entrei, eles, como? Você vai fazer? O que é essa faculdade? Eu lembro até que tinha um pai de uma amiga minha, um grande arquiteto, Joaquim Guedes, ele falou, isso não existe, não existe essa faculdade é uma fraude. Ele só faltou falar isso, ele era professor da FAO. Então, era uma faculdade bem desacreditada, né, na época, mas eu banquei, e te digo, viu, Américo, eu banquei com muito medo, com muito medo. E eu acho que isso marcou muito a minha carreira, por isso que é legal falar, né? Porque eu nunca experimentei nada que, entre aspas, não fosse sucesso. Eu nunca quis me largar assim numa experimentação mais livre, né? Então eu vejo que a minha carreira ela foi muito pautada em tentativas de grandes acertos. Não estou falando que foram grandes acertos, tá? Mas eu não tive, digamos assim, a possibilidade de experimentar mais. Porque, assim, meus pais só me reconheceram como atriz, e eu já estava trabalhando há muitos anos, quando o Paulo Otran me chamou para fazer parte da companhia dele. E aí eu fiquei 2 anos na companhia do Paulo Otran. Nossa, meus pais ficaram maravilhados, convidaram o Paulo para ir em casa e vários almoços de família, ele praticamente virou da família, né? Mas até aí eles tinham um grande... Claro, eu entendo total. Tanto que quando eu entrei na ECA, a primeira coisa que eles me falaram foi: a gente não sustenta artista, né? E eu, Américo, fui trabalhar como... Meu primeiro trabalho, assim, né? Eu fui editora de TV, eu fui editora de TV, não se chamava montadora, chamava editora de TV, na TV Tupi. Eu tenho carteira assinada desde os 20 anos, porque eu entrei na ECA com 18, e quando foi lá pelos 20, eu tive que fazer opção entre cinema e teatro. Eu, na verdade, entrei para fazer teatro, mas também naquela época, o teatro na ECA era muito teórico, ele não era prático. Hoje em dia é mais prático, mas na época era assim, você fazia direção, não era muito ligado à atuação. Aí, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito da prática, eu dou aula, eu gosto da prática, né? Aí eu vi que o cinema, ele estava muito mais em ebulição, né? Eu via que a ECA o teatro lá era muito carregado, muito teórico, tinha aqueles baluartes da arte dando aula. Então eu falei, ai, gente, acho que eu não quero isso, não quero ficar estudando, eu quero fazer, né? Aí eu fui fazer cinema, inclusive porque eu fugia do teatro. Quando eu comecei a fazer teatro, eu fugia para ver as aulas do Paulo Emílio Salles Gomes, né? E fugia para ver as aulas do Jean-Claude Bernardet. Então, e fugia para ver a história do cinema. Eu falei, não, gente, então eu gosto disso, eu não gosto daquilo, porque aquilo é muito chato, né? Então eu fui um pouco pelo meu faro, assim, sabe? Aí terminei cinema e fui trabalhar na TV. Terminei, não, no segundo ano da ECA, eu fui trabalhar na Tupi, porque eu tinha que trabalhar. E meu pai falou, você não tem que trabalhar, porque você vai ter que se encaixar, porque no que você vai trabalhar, né? Eu acho até, América, eu vou falar uma coisa bem íntima que agora me passou pela cabeça. Como eu não era assim, aquela mulher linda, né, que eles achavam que ia ter saída logo, assim, pô, ela vai casar. Então, não vai casar. Então vai ser atriz? Não vai casar. O que ela vai ser, né? Então é melhor ela arrumar um trabalho. Pelo menos se ela não casar, ela vai trabalhar. Eram duas, né? Quer dizer, além de ser atriz, mas eu digo, mas assim, do que ela vai viver? Porque a gente não era rico, né? Então, não vai ter homem que sustenta, vai ter que trabalhar. Aí meu pai, ele estudou, olha que interessante, com o Carlos Zara na Poli. E ele foi até a TV Tupi
pedi um trabalho. Falei, minha filha está na ECA, eu não entendo nada do que é esse mundo artístico, eu estou assustado porque ela tem que trabalhar, ela precisa, né? E o Zara já era o Zara. O Zara, ele já era o Zara, já era casado com Eva Vilma, e ele já era diretor da TV Tupi, na época. Ele conheceu a Vivinha lá na Tupi, entendeu? E eles estavam... Foi bem assim... Ele já era o Zara. Então, me permita voltar um pouquinho, aí a gente retoma daqui, porque você falou algumas coisas que me chamaram a atenção e eu queria te perguntar sobre isso. Você falou que com 12 anos você viu a Marília Pêra em cena. E aí você disse que viu que a mulher tinha voz e decidiu que mais ou menos seu caminho seria ali. 3 perguntinhas aqui. Dos 12, até quando você foi prestar ECA, como é que ficou isso na tua cabeça? Boa, Américo, boa. Então, olha só que interessante. Aí, eu sempre por baixo do pano com a minha família, porque eu via que meu pai, até depois eu te conto, mas eu posso até te contar agora, eu escrevi uma peça, até depois posso até eu acho que tem PDF, se chama Pai, que a Beth Coelho fez no teatro, com direção do Paulo Tran, fui indicada, enfim, foi uma peça bem... eu até peguei para te mostrar assim, a capinha da peça, né? Então, essa peça foi feita na Itália, foi feita no Rio, pela Rita Elmore, tudo. Então, aí, quando eu sempre fazendo minhas estratégias na minha cabeça de criança, eu falava, bom, se eu falar o que eu quero, eles vão brigar comigo. Se eu não falar nada, eu vou fazendo e aí eu arrisco se vai ser briga, né? Ou se eles vão aceitar. Pelo menos não vou brigar antes de fazer. Então, entre os 12 e os 18, eu gostei dessa pergunta. Olha, nem em terapia elas perguntaram isso, hein, Américo? Você está muito bem de pergunta, hein? Imagina, obrigado. Olha a história. É interessante. Eu estudava no Colégio Rio Branco, né? E no Colégio Rio Branco, eu tinha uma amiga, que era meio minha vizinha, que se chamava Regina Helena Souza da Cunha Lima. Ela já morreu, já faleceu. Uma poeta, muito legal, muito boa pessoa, né? O apelido Gigi. E ela era minha vizinha, do bairro, assim, do Pacaembu. E meu pai era amigo do pai dela também, tinha feito poli junto. Falou, olha, essa menina, uma menina legal de você conhecer, uma família bacana, uma família, enfim, interessante, né? E realmente ela era muito interessante. Então, quando eu vi a Gigi, parecia que eu tinha visto uma segunda Marília Pêra. Eu falei, opa, ela usava mini saia, eu entrava no quarto dela, por exemplo, o meu quarto tinha pôster do Roberto Carlos, né? No quarto dela tinha pôster do Che Guevara, entendeu? Eu não sabia nem quem era Che Guevara, entendeu? Eu lia Rebeca, ela lia Carlos Drummond, entendeu? Então ela me abriu um outro mundo, né? Era uma família de esquerda, e eu fiquei assim muito maravilhada por ela. E ela estudava no Sion, que era em frente ao Rio Branco, e a gente ficou muito amiga. E ela foi a primeira amiga que me deixou matar a aula. Ela falou, não, imagina, que careta, você tem que matar a aula. Eu ia, Américo, tremendo, assim, sabe? Porque eu era super caretinha, eu era super certinha, super você primeira tinha, aluna. Como você falou, pai castrador, né? Isso dá medo mesmo, medo, muito medo, muito medo. E aí, mas aí ela foi um pouco minha guia, porque, veja, agora também conversando com você, me veio na cabeça, ela foi a que meu pai avalizou. Então, ela se tornou um pouco assim, minha cúmplice e avalista. Porque se eu sofresse alguma pena, eu estava aliada a quem meu pai achava que era bacana. Sim. Você entende? Isso tudo está vindo agora na minha cabeça. Então, tudo que ela abriu de porta para mim, a gente ia para... Inclusive, ela era sobrinha daquele que foi diretor da TV Cultura, Jorge da Cunha Lima. Sabe? Esse aí, de novo.
E a gente ia para a fazenda dele, e era uma fazenda, Américo, que ia o Suplicy, o Eduardo Suplicy, a Marta Suplicy, o Júlio Kovarik, que vem a ser o pai da Bel Kovarik. Eram pessoas, assim, enfim, pessoas muito... Eram da PUC, estudavam... Como é que era? Juventude. Eu me lembro muito bem, mas eles eram jovens de esquerda, vamos dizer. Talvez socialismo, né? Socialismo, nós éramos as pequenas, mas a gente convivia com aquelas pessoas, né? Que não tinha nada a ver com a família que eu conheci, que era super caretinha. A minha mãe, de presente de Natal, ela me dava assim, Piel Book para ler, Joaquim José de Macedo, a Moreninha, a Rebeca, os livros que ela tinha lido, né? E a Gigi me abriu um mundo, ela me abriu Tiago de Mello, Faz Escuro, Mas Eu Canto, Drummond, Fernando Pessoa, entendeu? Assim, realmente foi assim, um grande ganho para a minha vida ter me aliado a ela. E aí, eu estava no Rio Branco, ela estava no Sion, e ela era super, né? Ela falou, não, eu estou indo para o Objetivo. Era uma escola que ia abrir nova, e aí eu cheguei em casa e falei, olha, a Gigi está indo, e assim, a Gigi era meu passaporte para ir, né? A Gigi está indo para o Objetivo. Então se a Gigi está indo, vai, né? Aí fui para o Objetivo. Chegando lá, a gente fez 1 ano de Objetivo, primeiro colegial, e era realmente uma escola que estava abrindo, que tinha outras... E no Objetivo, tinham várias pessoas que a gente ficou amigo na época, tal. Mas no ano seguinte abriu equipe. E a Gigi falou, eu tô saindo do Objetivo e vou para a equipe. Ia começar o colegial da equipe. Américo, aí abriu-se, né? Abriram-se as portas, né? Porque aí chegou no equipe, eu estudei assim, sei lá, com João Farcas, com... agora assim, não me vem na cabeça, assim, mas lá, no equipe, eu conheci um dos meus primeiros namorados, mas que foi o Flávio Del Carmo, que era um cineasta, que também já faleceu, era um cineasta, e ele me apresentou o grupo Pó de Minoga, que ele era do começo do grupo do Pó de Minoga. Ele falou, eu vou te levar para ver um teatro. Eu tinha 15 anos. Estava no primeiro... 15, 16. Américo. Aí foi o segundo pontinho da minha vida. Aí eu vi o grupo Pó de Minoga. Eu falei, gente, que maravilha. Não são as pessoas da TV, quer dizer, não tinha aquele não era uma Doris Day que estava lá, né? Mas pessoas que estavam produzindo arte que mexeu muito comigo. E, principalmente, eu vi a Mira Har, que eu fiquei doida. Ela foi a segunda pessoa. Eu digo que as minhas grandes referências para eu começar, a primeira foi a Marília Pêra e a segunda foi a Mira Har. E aí a Mira Har tinha uma agravante, estou brincando, mas ela tinha uma agravante para me puxar para o mundo das artes. Ela, além de ser tudo que a Marília era, expansiva, alegre, forte... Tão talentosa quanto... Ela tinha uma característica parecida com a minha. Nós duas éramos gordinhas, entendeu? Falei, opa! É mulher, é grande atriz. Não era padrão de beleza, como a Marília. A gente não era a loira alta, né? Porque aí tinha uma outra coisa. A Gigi já era esse padrão de beleza, entendeu? Então, ela era a que tinha todos os namorados. Eu assistia ela namorar, entendeu? Mas no Pó de Minoga, eu via que a Mira namorava o Flávio de Souza, que era um autor. Falei, peraí, ela é gordinha, ela é atriz. Nós duas não somos padrões. Ela namora e ela é feliz.
porque eu não namorava e eu já era meio taxada. Eu já era quase, naquela época, quem não era tirada para dançar em baile já ia ficar para titia, entendeu? E na minha geração, assim, eu tenho 66 anos, né? Ou você casava ou você casava, assim, não tinha muita escolha, né? Até tinha, Américo, mas poucas da minha geração não casaram, né? E poucas não tiveram filhos. Então, e na minha casa não tinha jeito. Era assim, Muitas não foram felizes, italiano, né? e muitas não foram felizes. Então, assim, eu não tinha muita saída. Tinha que casar, né? Ter filho ou ser uma top profissional, né? E eu estava vendo o tempo passar e eu via que eu não tinha assim essa entrada no mercado de trabalho afetivo, entendeu? Eu não me via assim a escolhida. Ao mesmo tempo, eu não me via assim trabalhando no quê? Eu não me via advogada, médica. Foi muito tortuoso, né? Mas aí eu tinha duas coisas que eu gostava de fazer, que eram ótimas e que faço até hoje. Eu gostava de escrever, eu comecei a escrever meus diários, né? E gostava de fazer colagens, Américo. Então, eu tinha um mundo assim interior que eu via assim, e foi muito por isso, né? Que eu via, por exemplo, ninguém me tirava para dançar, tudo bem, eu vou escrever. Ninguém fazia isso, tudo bem, eu vou fazer minhas colagens. Eu dava um outro caminho para os meus nãos. Eu não ficava lá chorando. Eu falava, não, eu queria ver como que eu ia ser feliz, entendeu? Como que ia dar certo em algum lugar. Muito bem. Aí eu fiquei lá no Podminog, eu fiquei lá babando, e eu ia em todas as peças que tinham, eu ia. Todas, todas. Mas assim, fã número um, fã número um. Até que teve uma oficina que eles fizeram, que nem eles brincam, para a segunda geração do Podminoga, que era assim, a Yara Janra, eu, a Estela Matoso, vamos dizer assim, era a segunda geração do Podminoga. Até eles chamam de segunda geração do Podminoga. Era o Marcos Botassi, era a Yara Janra, a Estela Matoso, eu não lembro, o Rony Facchini era desse grupo, entendeu? Então, nós éramos assim, fizemos um curso lá. Uma pergunta. Tá. Aquela peça Moreninha, primeiro você foi com quem? E a segunda pergunta foi a atividade, o exercício, aquelas mulheres estarem ali trabalhando ou mesmo elas poderem estar falando? Quem te levou ao teatro e o que te encantou? Elas falarem ou a atividade em si, a atuação em si? Que é mais ou menos a mesma coisa, mas... Olha, a impressão que eu tenho é que eu fui ao teatro com a escola, tá? Tipo, Moreninha, Joaquim José de Macedo, uma peça histórica, então aquela coisa bem, né, politicamente correta, né? Então, isso era uma coisa. Então, acho que fui com a escola. Tenho quase certeza que eu fui com a escola. Eu fui com a... que eu já estava no Rio Branco, acho que eu fui com o grupo do Rio Branco. Muito bem. E aí, qual foi a segunda pergunta? Desculpa. Se é o fato de a palavra ou a atividade artística, que na verdade elas se juntam, mas o que te encantou? Você disse, havia aquelas mulheres falando, quem eram aquelas mulheres? Fora da Marília Pêra, quem era a outra? A outra, então, as duas, elas faziam uma dupla maravilhosa, era ela e a... De novo. Eram as duas, era a Marília, né, e a Zezé Mota. Elas faziam uma dupla maravilhosa, maravilhosa. E as duas muito desbocadas e muito esbeltas e muito soltas, né? O que me encantou, eu vou te falar a verdade, foi a desenvoltura com que elas ocupavam o espaço, sabe? A forma que elas ocupavam, né, o lugar delas no espaço.
Você chegou a falar isso para alguma delas? Nunca, 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 nunca. Conheceu as duas, com certeza, né? Com certeza eu conheci muito a Marília. A Zezé não. A Zezé não. Nunca falou para a Marília que ela te influenciou. Poxa vida, falei, foi uma não, para a Marília eu falei que ela me influenciou. Nunca falei isso, da forma que foi, entendeu? Mas falei que eu fui ser atriz por causa dela. Ela está aqui até hoje comigo. Aqui, ó. Eu dou aula, né? Você sabe. Mas eu falo para todo mundo, enfim. Ela é a minha, né? Mas assim, e fora, uma comediante maravilhosa, tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu quero saber de você. Você estava falando aí da tua criação, mas eles eram aquela geração de pais que acreditavam que artista ou era viado ou era puta? Ou eles simplesmente não acreditavam? Então, não chegava a isso, porque, veja, até... Desculpa eu faço terapia. Mas... Não, imagina. Eu te digo isso porque é interessante isso, porque, por exemplo, quando dizem, né, que os pais eles não podem dar duas versões dos fatos, né, para um filho, porque, na minha cabeça, meus pais gostavam muito de teatro. Eles tinham uma assinatura do TBC. Eles iam... Para você ter uma ideia, meu pai me levou para ver o Cláudio Correia Castro fazendo no Teatro Oficina o Galileu Galilei. Então, era uma mensagem que eles dizem em psicanálise, era uma mensagem dupla. Porque, ao mesmo tempo que meu pai me dava grandes livros para ler, meu pai já me dava outros livros para ler, né? Meu pai chegou a namorar assim, com o comunismo, então meu pai me dava assim, livros, um livro que chamava Judeu Sem Dinheiro, era um livro muito importante na época. Meu pai também gostava de Fernando Pessoa, enfim, tinha ali uma historinha. E eles iam muito ao teatro, muito ao teatro. E eles me levavam, meu pai me levava muito ao teatro. Mas, no caso, eu acho que eles tinham uma coisa que era assim, era importante os filhos terem cultura, entendeu? Então, ouvir boa música, ver uma boa peça, então, O Homem de La Mancha, com Paulo Otran, entendeu? Ver bons espetáculos, ver bom cinema, né? Meu pai me levava muito ao cinema, né? Meu pai gostava muito da arte, muito. Televisão em casa? Oi? Televisão em casa? Tinha televisão. E meu pai nem mais ou menos. Meu pai não. Meu pai, ele era um intelectual. Ele era professor da USP, entendeu? Ele tinha os dois. Eu me lembro os dois fazendo cursos de história da arte. Eles gostavam muito, né? Mas eu acho que eles nunca esperavam que uma filha quisesse trabalhar com arte. Eles são quantos irmãos, Cristina? Somos quatro. É mais velha? Sou mais velha. Mais velha. E mais velha, mulher, né? Então, assim, foi muito difícil essa escolha, foi muito difícil. Eu não me sinto assim, até eu sou muito amiga do Guto Lacasse, né? E ele até falou a mesma coisa. Uma vez a gente conversou, porque nós dois somos muito amigos da Jaque Lerner, né? Que é uma artista plástica. E ele falou, na família dela, ela já tinha, assim, o tio Nelson Lerner, que era um grande artista plástico, a Felícia Lerner, que era a avó dela, que também era uma grande artista plástica. Falou, eu e o Guto, a gente foi precursor, a mesma Yara, entendeu? O Rony também. Então, é assim, não é tão fácil você ser a primeira geração de artistas numa família burguesa, super careta. Isso que eu te digo também, a minha família não era tão careta, porque isso que eu te falei, a gente ia ao teatro, a gente ia ao cinema. Os meus pais, para as minhas amigas, eram os mais, digamos assim, abertos. Para você ter uma ideia. Entendeu? Eles eram os mais abertos. Aí você fez a ECA, foi trabalhar, fez a ECA,
basicamente estudando cinema, como você contou aí, foi trabalhar na televisão como montadora. E aí, depois disso, como é que você, atriz, quando é que a atriz apareceu? Qual foi o primeiro trabalho? Me conta um pouco disso. Então, né, olha, eu vou te contar coisas interessantes, porque o primeiro trabalho que eu fiz de atriz, assim, mas assim, o primeiríssimo, né? Eu fui chamada, o meu amigo, né, e depois meu namorado, Flávio Del Carlo, que era ator pelo Pó de Minoga e também era desenhista, ele foi chamado para fazer uma peça na Hebraica que se chamava Plúftio, não era o Plúftio Fantasminha, era uma da Maria Clara Machado, mas não era o Plúftio Fantasminha. E ele me chamou, falou, vamos lá, é um grupo. A gente tinha 16, 15, 16 anos que eu conheci ele do equipe. Ele falou, vamos lá, pode ser legal, vamos conhecer, vamos conhecer. E lá no equipe, quando eu fui no equipe, isso que eu também esqueci de te contar, isso antes da época. Quando eu entrei no equipe, com 16 anos, eles tinham aulas de artes. E você podia escolher cinema, olha que interessante, já na equipe. Você podia fazer uma optativa, que era cinema, teatro, música ou artes plásticas. Ou fotografia. Eu, a princípio, escolhi fazer teatro. E fui fazer teatro. E quem eram meus primeiros professores de teatro? Maria Eugênia de Domênico, Eliana Rocha e Sofredini. Nossa. Então, fui fazer aula de teatro com eles na equipe. Só que meu nome é Voracidade, né? Então, eu fazia aula de teatro, eu fazia aula de fotografia e fazia ponta nos filmes do Flávio de Souza, Flávio Del Carlos e Inácio Zatz. Eles eram o grupo de cinema da equipe. Então, eu trabalhava com eles, fazendo pontas, porque eu fazia teatro na equipe e eles usavam os atores do grupo de teatro da equipe. Né? Pontas remuneradas? Não, era tudo amador, entendeu? Tudo amador e tudo experimental lá dentro da equipe. Mas eu via que, você vê, né? Eu já estava meio com cinema na cabeça. Agora falando também que eu estou pensando, né? Gostava de fazer fotografia, então eu fazia fotografia. Achava o curso de teatro, não os professores, mas os alunos era muito cabeção, sabe? E eu já era assim do humor, e eu já gostava do Pó de Minoga, a minha linguagem era mais do Pó de Minoga. Então, eu meio fui abandonando o grupo de teatro do equipe, fui ficando mais próximo do grupo do Pó de Minoga. Quando eu entrei na ECA, eu fui para cinema porque eu também juntou um pouco com essa coisa da montagem e também porque eu tinha achei o curso de teatro da ECA super careta na época e achava o curso de cinema mais bacana. E aí eu lembro que o Flávio de Souza, essa história é maravilhosa. Eu já estava, para você ter uma ideia, Américo, eu já era chefe de edição da Bandeirantes e eu editei toda a novela, acho que você é muito jovem, você não vai lembrar. Eu editei toda a novela Os Imigrantes. Você lembra dessa novela? Eu jovem assim, lógico que eu lembro. Altair Lima, Alto Bastos e Rubem de Falco. Eu editei ela inteira. Quando passava na Itália, minha família ligava. Eu vi o nome da sua filha. Até hoje. Eu fui a editora dessa novela. Eu editei ela inteira. Quando eu acabei a edição dessa novela, o Avancini estava na Bandeirantes nessa época. E ele me chamou, eu me lembro que era uma sala que ele tinha no Alto da Lapa. Ele usava aquelas roupas meio de caçador, assim, um terno, tinha aquelas dois bolsos em cima, dois bolsos embaixo. E quando eu entrei na sala dele, ele estava olhando para a janela, ele virou, por favor, pode sentar. Né? Eu sentei, ele falou, então, eu tenho um ótimo convite para fazer, e já sei que não existe o não. Ele falou, eu queria te levar para editar na TV Globo. Anarquistas, graças a Deus, eu estou saindo da Tupi agora,
estou indo para a Globo e eu queria te levar como minha editora. Eu falei para ele, então, eu não vou, porque eu estou fazendo uma peça que se chama Vida de Cachorro, infantil. Foi minha primeira peça. Antes disso, olha só que interessante. Fagundes, né? Anarquista, graças a Deus, foi com Fagundes. Eu não lembro agora. Eu não lembro, mas foi. era da Zélia Gattai. Sim. Mas olha que interessante. Como que o teatro já tinha me picado. No Equipe, eu conheci a Laura Tetti, que era a mulher do César Vieira, que era o fundador do Teatro União e Olho Vivo. E eu fiquei amiga da Laura. E ela falou, vamos com a gente um dia ver a peça que a gente está fazendo, Rei Momo. Eu falei, vamos. E a gente ia para a periferia ver a peça. Que eles faziam o Rei Momo. E aí, eu estava assim, não estava na época, foi bem na época do Equipe, estava no Equipe, fazia teatro, fazia umas pontas, fotografava, a Laura era super bacana, ficou amiga, a Gigi estava no Equipe, ficou amiga minha da Gigi. Os meus pais tinham se separado e eles estavam putos comigo, então porque estava fazendo, já estava assim no Equipe, fazendo teatro, eles já estavam sentindo um certo clima, mas achavam que eu ia fazer medicina, né? Mas aí, nessa separação dos meus pais, eu fui morar na casa de uma amiga minha. Então, eu já estava assim, mais livre. A Laura me chamou para para ir assistir o Rei Momo na periferia. Eu fui. Quando eu fui, eu falei, nossa, que bacana essa peça. Adorei a peça. E a Laura falou, você não quer entrar no grupo? Essa coisa, eu tinha 16 anos, estava na Equipe, ela era minha professora de história, o dono do grupo era o César Vieira, marido dela. Falei, total. Falei, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu me livro do final de semana na minha família, que estava um inferno, meus pais já estavam em pé de guerra. Eu vou fazer uma coisa que eu estou experimentando, com 16, 17 anos, que vou curtir, né? Vou experimentar, na verdade, vou experimentar. Sem ter muita interferência deles para atrapalhar. E já estava, sabe, já estava estudando, e falei, não, eu vou experimentar. E também tinha toda essa coisa, não, minha professora de história, é uma peça histórica, que, na verdade, né, não era uma peça histórica. Se bem que se falava de história, assim, era uma peça que contava a história do Brasil através de escolas de samba. Era uma peça bem interessante. Mas aí o César Vieira era super de esquerda, do Partido Comunista, enfim, era todo, né? E aí eu fiquei entre esse lado, né, teatro em olho vivo e de olho no pó de Minoga, que eu sentia que tinha mais a minha linguagem, mas eu sou uma pessoa muito, né, assim, casei com um cara lá no União e Olho Vivo, né, acabei casando com ele, e meu primeiro marido. Então, tá vendo assim, como dá para casou também, né? Também. Se bem que meus pais não gostaram muito, né? Esse daí, né? Minha mãe, assim, o cara era duro, o cara fazia cinema na FAP depois, mas quando eu conheci ele, acho que fazia pesquisa de campo, era super duro, super duro. Então também não era assim um grande casamento, né? Para quem, né? Para quem queria que a gente fosse o máximo, né? E ator para o meu pai era no PBC Paulo Otran, né? Isso que era ator para ele. O amigo dele, então, Zara. Ou Zara, que fez Poli, que se formou na Poli, né? Então eram essas referências. E aí eu fiquei no Teatro União e Olho Vivo durante um ano fazendo teatro lá, né? E casei com esse cara desse grupo e foi uma maravilha, adorava. Mas aí eu comecei a editar direto, porque eu tinha que me sustentar. Eles falaram, não vou sustentar a atriz. Então, quando eu casei com o Jordão, eu trabalhava na Tupi
eu fui para Bandeirantes e deixei meu cargo na Tupi, eu ensinei ele a editar. Então, ele fazia cinema na FAAP, eu fazia na USP, eu dei o meu cargo para ele na Tupi. Tanto que, quando a Tupi fechou, ele ganhou toda a indenização da Tupi. Eu já estava na Bandeirantes. Nisso, o Avancini me chamando para ir para o Rio. Isso que eu ia perguntar, pode ficar ponto sem nó. Você acabou não indo com a Avancini? Escuta, nisso, o Flávio de Souza me chamou para fazer uma peça infantil, Vida de Cachorro, com Carlos Moreno, com a Yara Janra. Rony não estava nessa peça. Não, ainda não. Enfim, mas era Yara, eu e Rony, do grupo mesmo, né? Não, Yara, eu e Carlinhos Moreira, e Mira fazendo figurino e Flávio o texto. Muito bem. Eu falei para o Avancini, olha, eu não vou com você para Globo, porque eu estou fazendo uma peça infantil que se chama Vida de Cachorro. Olha, a pausa dramática que esse homem deu, eu nunca vou esquecer. Ele ainda repetiu. Ele falou, você não vai para a TV Globo editar Anarquistas, graças a Deus, porque você com, sei lá, 25, 26 anos, não sei exatamente quantos anos tem, está começando a ser atriz, fazendo uma peça que se chama Vida de Cachorro, é isso? E é. O cara, ele não sabia o que falar. Mas ele me viu tão ingênuo que é verdade. Ele falou assim para mim, ele falou, eu vou te contar uma história. E é verdade essa história que ele me contou. Então, os grandes diretores da Globo começaram como editores. Você pode ver. Jorge Fernando, Roberto Talma. Lá na Globo, o editor tem outro status do que aqui na Tupi. Até ele falou, aqui na Tupi, eles não têm essa sofisticação que tem lá. Era Band, não era? Não, a Band, desculpa, porque ele era a Band, eu estava na Band, olha a cabeça. Ele falou, lá na Globo... Você vê que eu tô atento, você vê que eu tô atento. Ele falou, não tem a sofisticação... Ou seja, aqui em São Paulo, na verdade, não tem a sofisticação que tem lá no Rio. Porque lá no Rio, o que acontecia? Foi uma das coisas que ele me explicou, tá? Aqui, a gente tinha um monitor que passava a fita original e um que editava. Lá você tinha os dois para editar em um. Era muito mais bacana, assim, de mexer, de brincar, entendeu? Era muito, muito mais bacana. E aí ele falou que tecnicamente era maravilhoso e que para eu dirigir seria um passo, entendeu? Cara, o dia que eu contei para os meus pais, porque aí eu já estava ganhando muita grana. Eu já era chefe de edição na Tupi. Eu editava Os Imigrantes e era chefe de edição. Eu ganhava um puta salário, assim, sabe? Imagina, né? E Você aí, gostava de editar? Adorava. Nunca mais editou? Então, eu cheguei a editar um programa que chamava Manhattan, que foi da Flávia, não esse Manhattan de agora, que foi da Flávia Moraes, que ela é uma cineasta. Cheguei a editar um programa que chamava Vanguarda, que era do Glauber Rocha, que ele foi para Bandeirantes, que foi o último programa que ele fez. E cheguei a editar, mas eu era chefe de edição nessa época, e cheguei a editar alguma coisa na cultura de programa que o Abujamra me chamou, porque o Abujamra também me conheceu lá da Tupi. Me chamou para... Sabe esses programas, telecurso? Sim, sim. Então, eu fui. Eu gostava de editar, eu era rápida, né? Adorava editar, adorava. Mas não era digital ainda, né? Era linha. Não era edição digital ainda, era linha, né? Edição em linha. Não. Era fitona, né? Primeiro aqueles... Né? Depois teve as fitas menores, né? Que eram sofisticadíssimos, né? Porque os meninos, os operadores de vídeo, não tinham que... A gente tinha que pedir, né? As fitas que a gente ia precisar, descia, aqueles trambolhos, botavam todos na mesa, aí os meninos tinham que carregar, botar na máquina. Eu cheguei para a Bahia editar pela Tupi, porque não dava conta, a gente não tinha tanta máquina. E para te contar uma curiosidade,
Eu editava, Américo, da meia-noite às 6 da manhã. Então, olha só, porque era quando a emissora saía do ar. Não tinha não tinha ilha de edição para você editar à vontade na Tupi. Então, eu editava à noite, da meia-noite às 6, passava em casa, tomava café da manhã e ia para a ECA. Não dormia. À tarde, eu dormia, acordava, fazia lição de casa e ia para a Tupi meia-noite. Chegou uma época que eu dava aula de edição na FAP, na faculdade. Então, eu ia para a FAP 2 vezes por semana, dar aula à noite de edição no rádio e TV, ia para a Tupi editar e de manhã ia para a ECA. Quando é que foi que a atriz começou a se impor? Que momento que você... Então, o que aconteceu, que eu acho que eu sou um pouco kamikaze nesse sentido, vou te contar por quê. Porque quando eu fui para fazer o Vida de Cachorro, para mim era uma brincadeira. Mas eu já estava cansada de editar. Porque chega uma hora que a edição ela tem seus limites. É assim, eu não me sentia, eu era muito jovem, eu não me sentia mais desafiada por nada, entendeu? Eu falei assim, bom, aqui, digamos que é sempre a mesma coisa. Para quem está começando, não, mas para mim era sempre a mesma coisa, entendeu? E aí, eu estava cansada já, né, de editar. E estava cansada daquele ritmo alucinado, né? O que aconteceu? O Flávio me chamou para fazer Vida de Cachorro e eu já estava fazendo terapia. E eu falei para ela, nossa, eu estou amando ser atriz. Ela falou, você tem que ver que você sempre quis ser atriz. Você, né, foi uma coisa que você me conta, desde a Marília Pêra, do Pod Minoga, né? Mas eu também percebi, Américo, que atriz, a gente não conseguia se sustentar como atriz, né? Era uma profissão muito difícil, né? Muito difícil. Mas aí o que eu fiz? Eu não pulei rapidamente de uma coisa para outra. Eu continuei trabalhando como editora e fazia de final de semana Vida de Cachorro. Mas eu já ganhava muita grana como editora. O que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro. Eu falei, eu vou dar esse salto. E tipo assim, a minha terapeuta falou, bom, se você não arriscar agora, que você é jovem, quando que você vai arriscar? Né? Aí eu arrisquei. Eu falei, o Flávio me chamou para fazer Parênteses entre Parênteses. Eu ainda trabalhava... Não, aí eu já tinha largado. Mas aí, no Vida de Cachorro, eu comecei a fazer muita publicidade. Eu comecei a ser chamada para muita publicidade. E eu comecei a ganhar grana com publicidade. Falei, então tem um lugar aí para mim, entendeu? E aí eu fui fazer Parênteses entre Parênteses. Mas aí eu comecei a ser chamada para fazer cinema. Na ECA eu conheci o Ícaro Martins. Eles me chamaram para fazer cenário e figurino. E eu trabalhei um pouco no roteiro do Olho Mágico do Amor. Cenário e figurino. Você estudou para fazer figurino? O cenário, por exemplo, normalmente é arquiteto que faz cenário, né? Em geral. Olha que interessante. No Olho Mágico do Amor, eu conheci o Kiko, o Ícaro Martins, lá na ECA, né? E eu já era montadora. E o Zé, que também era diretor do filme, Zé Antônio, ele gostava das minhas histórias, eu escrevia histórias, né? Então ele me chamou para escrever com ele o Olho Mágico, mas aí eu acho que acabou de não ter tempo. Eu acabei não escrevendo o Olho Mágico com ele. Mas eu estava na equipe. Era um pouco assim, um trabalho de grupo, né? E aí eles falaram, não, você está com a gente. Então foi assim, o que você pode fazer? Eu falei, gente, eu não sei fazer cenário e figurino. Não, você vai fazer porque você conhece, porque já tinha uma história que no Pod Minoga, quando a gente fazia o curso, lá a gente fazia cenário, figurino,
atuação, era tudo. Provavelmente fazia luz também. A gente se envolvia com tudo, né? E aí eles falaram, não, então o filme, você vê, o filme era um trabalho coletivo. Era um trabalho coletivo. Todo mundo se metia em tudo, era quase um trabalho de grupo. Depois as funções ficavam mais estratificadas, mas a gente era todo mundo junto, entendeu? E aí eu fiz casting, meu irmão participou, imagina, meu irmão médico, até hoje ele briga comigo. Fala, você me botou numa porno chanchada, ele dá aula na USP, ele é chefe da neurologia. Assim, você é louca, você me mandou num filme que eu não sabia nem que papel que eu fazia. Eu falei, precisa de um médico. Ele foi lá com o estetoscópio, tirou o batimento da Carla Camurati, só que era uma porno chanchada. A Carla ficava vendo pelo buraquinho a Dani Alves tirando a roupa, só que meu irmão só viu esse lado dele, né? Até hoje passa o Olho Mágico do Amor, ele fica louco. Ele fala, não acredito que você me botou nesse filme. E tem lá participação especial, Eduardo Mutarelli, é muito engraçado. Aí eu fui fazer esse mesmo grupo, os mesmos diretores me chamaram para fazer Onda Nova, que também era um filme que também foi interessante, porque aí eu queria fazer... Já nos anos 80 isso, né? Mas aí eu estava na ECA, eu queria fazer filmes na ECA. E os meus roteiros nunca vingavam. Porque estava numa época onde, eu brinco, né? Só se fazia filme preto e branco, sobre lixo, era horrível. Assim, humor era totalmente, sabe, fora de babado. E eu não conseguia filmar, e o meu grupo não conseguia filmar. E toda vez que a gente mandava roteiro, o nosso nunca era escolhido. Então, esse grupo falou, não é possível. O que a gente fez? A gente foi para a Boca do Lixo e a gente falou, a gente quer filmar, mas a gente não queria filmar porque a gente queria fazer porno chanchada. A gente queria filmar porque a gente queria treinar, entendeu? Queria treinar roteiro, queria treinar figurino, queria treinar tudo. Só que, na época, a gente não tinha oportunidade. Por quê? Porque todos os roteiros, eram roteiros que tinham um cunho político, que não podia ter humor, não podia ter humor de forma alguma. Então, a gente foi filmar na Boca do Lixo. Quando a gente chegou na Boca do Lixo, eu me lembro até hoje, o produtor chamava Adonis. Ele usava uma corrente de ouro, meio um senhor assim, né? Ele falava, eu quero sexo, eu quero mulher pelada. Quem falou isso? É maravilhoso. Ele falou, eu quero sexo. Era o produtor. Tá. Era chamava Adonis. Maravilhoso, maravilhoso. Ele falou, tudo bem. Aí ele bancou o filme e a gente entrou com equipamento. A ECA entrou com equipamento. Ou a ECA entrou com... É uma coprodução. A ECA entrou, acho que, com negativo. Ou, quer saber? Eu nem sei se a ECA entrou com alguma coisa. Nessa altura do campeonato, éramos uma equipe da ECA, digamos, né? Todos sabiam fazer coisas, eu sabia montar, cada um sabia fazer uma coisa, um sabia fazer roteiro e tal. Mas a gente entrou como um grupo, a Cristina Santeiro foi ser continuista, então a gente entrou como um grupo da USP que queria filmar. E a gente ganhou todos os prêmios do ano. Imagina, eu ganhei a PCA de cenário e figurino. Qual foi o filme? Por Olho Mágico do Amor. Eu ganhei cenário e figurino, o Zé ganhou a gente ganhou todos os prêmios do ano, todos os prêmios, né, do cinema nacional. Mas não, tudo bem, não é que foi pela jogada. A gente fez uma jogada. A gente foi vender a nossa força de trabalho na Boca do Lixo para poder filmar, porque a gente não tinha os nossos roteiros aprovados dentro da ECA. Aí a gente fez 2 filmes na Boca do Lixo. A gente fez Olho Mágico do Amor e o Onda Nova, que eu fui atriz do Onda Nova. Lili, vem cá. Você pode me explicar o que significa esta sujeira? É que ontem eu fui trepar com um pedreiro numa obra. Gostou dessa história, mamãe? Eu não duvido nada, minha filha. Mas eu tenho certeza de onde vem esta sujeira. É dessa vida masculina que você leva. Olha pra você, Lili. Você não tem um pingo de vaidade. Eu não tive uma filha mulher para que acabasse jogando futebol no meio da rua.
Mas tem um marido que faz tricô em casa. Eu não admito que você fale assim do seu pai. Ele faz tricô em casa por recomendação médica, tá bom? Mas o que o médico precisa recomendar pra vocês, ele não recomenda. Lili, vai tomar no cu. Lili! Você fez a Lili. E o Onda Nova, eu fiz a Lili. E o Onda Nova era muito legal, porque assim, a mesma coisa. Eu não tirei a roupa nesse filme. Mas o Adonis, ele falava assim, tem que tirar a roupa. Senão não vai poder filmar. E ele queria que eu tivesse no elenco. Porque era um velho italiano que se encantou por mim. Eu falei, não, gente, não estou acreditando. Aí os meninos, você vai ter que tirar a roupa. Eu falei, gente, eu não vou. Mas tem que vocês me paguem $1 milhão. Ou seja, se você vê o filme, eu sou a única do filme que não fico pelada. O resto, o filme inteiro, fica totalmente... Todo mundo nu. Ele falava, eu quero sexo. Ele só falava isso. Ele ia ver Copião, ele falava assim, pouco sexo, hein? Ele falava, a moça não vai tirar a roupa. Eu falava assim, eu falei pro Zé, até no dia da filmagem, ele falava, você não vai? Eu falei, não, gente, eu não vou. Não vou. Eu não consigo. Até eu, falando em tirar roupa, eu fiz uma série na TV Globo que chamava Separações, com a Débora Bloch. Como chama? Separação. Você fez a Sinira. Isso. Então ele te fez algo grave? Não, duplamente grave. Primeiro ele me beijou à força, com o lábio inchado, em carne viva. Depois disse que a minha mãe era a coisa mais nojenta do mundo. Sua mãe? É, só por causa que ele pegou ela lá, fazendo uma coisa nojenta que ele achou nojentíssima. Tomando sopa super picante peruana, fazendo barulho? Não. É que na nossa festa de casamento, ela deixou cair um brigadeiro no chão, aí pegou rapidinho e enfiou na boca. Não. Rapidinho quanto? Tipo 5 segundos? É, tipo 5. Nem isso, menos que isso. Até 5 segundos no chão, você pode pegar e comer. Mais de 5 segundos é nojento. E teve uma cena que eu fico nua, com uma tarja, assim, né? A hora que eu li o roteiro, eu falei, cacete, como que eu vou fazer isso? Que medo, que vergonha. Mas eu fiquei nua. E hoje em dia, eu até brinco, eu falo, olha, gente, quem me pergunta, tá falando, novela, se você quiser não ficar nua, você tem que falar. Porque é uma obra aberta. Se você, no final, tiver que ficar nua, aliás, eu não vou te contar, mas eu acabei de receber um roteiro que eu não vou fazer, não vou te contar de quem, que eu tinha que ficar nua, fazendo um bacanal. Eu falei, gente, eu não vou conseguir, entendeu? É uma limitação minha, entendeu? Então, até eu fiz é legal você estar falando isso, porque me ocorre primeiro. Como atriz, você tem restrição, alguma restrição além da nudez? E por que a restrição com a nudez? Porque a pessoa que é mais gorda, ela não... Hoje em dia, vamos dizer, esses padrões, né? A gente está sofrendo um processo de desconstrução, de descolonização, né? Para a gente ficar mais à vontade com o que é nosso, né? E até curtir e tal. Tanto que eu ia te contar, eu fiz uma peça em São Paulo, do Miguel Falabella, que eu substituí a Guida Viana, que foi a Escola do Escândalo, com o Tunico Pereira. Lá no Rio era o Ney Latorraca. E aqui era uma peça da Marília Padilha, que ela era a protagonista. A peça era do Richard Sheridan, que é um contemporâneo do Shakespeare, e o Miguel Falabella era o diretor. E nessa peça, eu fiquei muito amiga do Tunico Pereira, né? E até um dia ele falou assim para mim, sabe, eu tenho uma fantasia erótica com você. Você em cima de uma mesa, cheia de frutas, e todos nós te comendo. Eu falei, gente, vocês não sabem como eu sou careta, né? Eu sou muito careta, né? Tanto que na cena, né, ela fazia, a Guida fazia essa cena no Rio com o Ney Latorraca. Ela fazia uma tia toda certinha, né? E o Ney Latorraca tratava ela como uma tia mesmo. O Tunico chegou em São Paulo e falou, não, brincadeira de adulto é sexo.
tudo que vai acontecer entre a gente vai ser sexual. Quando o Miguel Falabella foi ver o ensaio, ele falou, gente, o que vocês inventaram? Vocês estão trepando em cena? 1, peça de época. 2, vocês são 2 velhos. Aí o Tunico falou, não, deixa comigo, Miguel, isso aí vai dar super certo. Dava super certo. As pessoas amavam, tudo que ele fazia era erótico. Ele falava, aceitam não sei o que, tia Olívia? Eu olhava e falava, claro, era tudo da base da segunda chamada, assim, do segundo. Então, é engraçado isso, porque, então, eu acho que eu tenho problema, assim, com a gordura, em exibir a gordura, né? Eu já tive muitos problemas até pessoais com isso, assim, de ter namorado meu, ele me confessou, assim, que ele parou de namorar comigo porque eu não conseguia ficar pelada. Assim, é uma limitação. A pessoa gorda, Américo, depois você corta o que você quiser, mas a pessoa gorda, ela tem suas limitações, assim. Não sei se todas, mas eu tinha. Mas essa tua limitação como atriz, na verdade, não é a atriz, é a mulher que tem essa limitação. Você faria, por exemplo, você é heterossexual, você faria cena de homossexualidade? Você faria cena de, enfim, outras cenas que de repente ou você não tem restrição nesse sentido? Não, faria cena, enfim, de boa, assim, namoraria com uma mulher. Olha, para você ter uma ideia, eu fiz o Rei da Vela, né, do Zé Celso, quer dizer, do Oswald de Andrade, lá no Teatro Oficina. Pra você ter uma ideia, isso cá entre nós. Entre nós, então vou ter que apagar isso. Não, pode falar. O Zé, não, mas tudo bem. Eu tinha cenas, quer dizer, eu fazia uma mulher que usava um maiô. E eu não gostava das minhas pernas. Não, essas pernas não estão boas. Não estão boas. E eu fui, e a mira, eu falei, Zé, pode usar meia? Pode. Aí bota a meia na mulher, tá. Aí depois eu olhei, não, ainda não tá boa. Aí eu botei uma meia preta. Aí a gente tinha uma assistente, ela falou assim, aquela meia não tá boa. Vira e mexe, eu falava, Zé, posso usar meia preta? Eu falava, pode, mas a assistente falava, aquela meia não tá boa. Porque eu não conseguia, imagina, Teatro Oficina, uma total liberou geral, entendeu? Assim, de atitude, de expansão, de possibilidades. Eu tinha grilo de mostrar as minhas pernas. É uma grande limitação. Eu acho que é uma grande limitação para uma atriz, que o nosso instrumento é o nosso corpo, né? Aí eu fiz, tá? Eu fiz. Não é que eu deixei de fazer o Rei da Vela. Eu fiz o Rei da Vela no Teatro Oficina. Mas, digamos assim, se tivesse que ficar de biquíni, eu já não iria. Olha, que loucura. Deixa eu falar. Eu fiz o Cacilda no Teatro Oficina também, né? Também, toda figurinada, cheia de figurino. Você tem mais esses filmes ou televisão na carreira de atriz? Você está perguntando se eu já fiz mais filmes? Não, estou perguntando se você tem no teu currículo são mais peças, mais filmes ou mais televisão? Eu acho que pela ordem, mais teatro, depois mais TV, depois mais cinema. Eu quero saber de você se o olhar da editora te facilitou lidar com a câmera como atriz, no cinema e na TV. Poucas coisas. Desculpa, uma coisa que eu não fiz com você agora. Poucas coisas. Por exemplo, esperar para gravar, já não sair correndo gravando, para dar aqueles 3 segundinhos para o editor. Continuar na cena depois que você terminar, não cortar. Mas eu acho que ter feito cinema me ajudou muito como atriz. Principalmente de cinema, né? Para você ver a continuidade.
desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, mas ver a continuidade da emoção, né? Quer dizer, ver o arco dramático do personagem. Isso tudo o montador saca, né? Pergunto isso porque, assim, você fez ECA, mas voltado a cinema. Você trabalhava em televisão, você fazia teatro amador. As linguagens todas, você foi editora, montadora, as linguagens todas, quando você foi para atriz, atuando, elas já eram todas elas comuns para você. Você não teve dificuldade de transitar de uma linguagem para outra? Tive sim. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito escrúpulo, muito escrúpulo. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade, hoje eu dou muita aula, né, de interpretação online, que agora a minha atividade principal, né, nessa pandemia foi dar aula particular de interpretação, né, para atores e para não atores online, né? Para pessoas que têm dificuldade em lidar com a câmera, né, em se comunicar através da câmera. Então, o que acontece? O meu trabalho, né, de atriz era a minha. Como eu te digo que eu tenho escrúpulo, eu nunca me autorizei ser atriz, porque eu não tinha feito. Eu não tinha feito teatro na ECA. Tanto que eu só me autorizei assim, de cátedra quando eu fui, sabe, quando eu fui experimentando e foi rolando e eu fui aprendendo. E, paralelo a isso, eu não fiz teatro na ECA, mas eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu fui fazer Lee Strasberg de atuação, porque eu não tinha aprendido a atuar. Eu fui para o Teatro do Soleil, eu fiz estágio lá, entendeu? Então, essa coisa de ter muito escrúpulo, eu não... A sensação que me dava, Américo, é que eu estava sempre começando do zero. Então, a minha atriz tinha que aprender aquilo que estava sendo... mas eu acho que isso é uma qualidade, tá? E acho até que o ator tem que saber o lugar dele no set. Né? No set, eu não sou roteirista, porque eu faço roteiro, eu não sou professora de interpretação, eu não sou diretora, eu não sou editora. No set, eu sou atriz. Né? Tem pessoas que falam, mas se você não colaboraria... Não, se me pedisse opinião. Se não, você tem que saber o seu lugar em cada lugar que você está. Né? Então, por isso que eu digo, é claro que uma linguagem, várias, né, dessas linguagens conversam, né, e várias dessas linguagens facilitaram, né, o meu caminhar entre elas, né, assim, me facilitava, né, o entendimento. Sei lá, a primeira novela que eu fiz, eu não me assustei com a câmera, entendeu? Por exemplo. Né? Na verdade, eu não comecei na TV fazendo novela, comecei fazendo programa infantil. Mas, para mim, o set já era normal. Eu já trabalhava na ECA. Então, muita gente... Publicidades também, né? A publicidade deve ter ajudado muito, né? Também, tem razão. Eu vou te fazer uma pergunta. Assim, eu vejo aqui, atriz, diretora, figurinista, autora, escritora, produtora. Eu ia te perguntar onde você se sente mais à vontade, mas eu vou te perguntar isso não. Eu vou te perguntar o seguinte, se eu te perguntasse, se eu te pedisse uma indicação, qual Cristina Mutarelli eu contrato primeiro? A atriz, a diretora, a editora... né, América? Agora, nesse momento exato, né, 2022, pandemia, seria a professora de interpretação para vídeo, né? Seria a professora que facilita todas as pessoas que têm dificuldade em falar com a câmera, né? Aula para atores, é isso? Você dá aula para atores? Não só para atores. Eu dou aula para atores
e para qualquer profissional que tenha dificuldade de se relacionar com a câmera, né? Então, eu tenho alunos que são atores, eu tenho alunos que estão fazendo trabalhos já profissionais, eu estou preparando para trabalhos específicos, tenho iniciantes, tenho advogado, tenho jornalista, enfim. Se você fosse me chamar agora para trabalhar, eu estou matando. Você indicaria a professora. Deixa eu perguntar algumas coisas, Cristina. Você tem que fazer... É claro, desculpa, é claro que, vamos lá. Você é um artista, você indicaria artista. Eu continuo escrevendo, eu continuo trabalhando como atriz. Olha, eu não te falei, mas eu sou artista plástica também. Eu fiz 2 exposições e participei de 2 bienais internacionais de São Paulo. Cultura ou pintura? Não, nas 2 bienais com performance, teatro e performance. Mas eu fiz 2 exposições de colagens. Eu faço colagens, né? E adoro. Desde sempre você falou. Mas eu quero saber de você o seguinte, por exemplo, você tem facilidade em decorar? Não. Você gosta de se ver? Não. Você se vê com generosidade ou com uma certa severidade? Quando você se vê em cena? Total severa. Sempre eu acho que eu estava uma porcaria. A primeira vez que eu vejo, eu sofro de suar. Um dos últimos filmes que eu fiz, que foi do Ramalho, O Galã. Bastos. Júlio Bastos, em pessoa. E você... Não, peraí, não me fala você. Deve ser a namoradinha do Beto. Imagina, namorado do Beto, é Aquele louca. danadinho. Deus me livre. Fala a verdade. Eu sou a governanta disso tudo. Olha, governanta. Me diz uma coisa, governanta. Será que eu posso entrar? Vamos. Você pode entrar. Você pode sair. Você pode entrar de novo. Você pode sair de novo, entrar de novo, sair de novo. Quantas vezes você quiser. Cara, é o seguinte, eu fui sozinha num cinema. Eu anotei o filme, tudo que eu errei. Falei, puxa, aqui eu podia ter feito isso, aqui eu podia ter feito aquilo. Conversei com um rapaz que foi meu coach, que eu contratei para ser meu coach. Ele falou, Cris, mas você está ótima no filme. Eu falei, não estou. Eu tenho momentos que eu tenho que sair de câmera e eu não sabia que estava aberto e eu tinha que ter percebido o ângulo da câmera e eu saio com displicência. Não é quando você sai de câmera, você sai de cena, mas a câmera ainda está lá. Uma grande... Ele estava usando uma grande angular, eu não podia imaginar. Nossa, eu pirei. Aí, sabe o que baixa? Baixa a cineasta, a dramaturga, a roteirista. Nossa, eu só vou gostar assim. Tem uma série de perguntinhas sobre isso. Você falou que tem dificuldade em decorar. Como é que você faz para minimizar essa tua dificuldade? Várias coisas. Você gosta de ouvir, você gosta de ler? Não, isso eu falo para os meus alunos, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ler o texto em voz alta, né? Ler, normal, né? Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o roteiro todo, ou ler a peça toda, até distanciada, né? Para entender do que se trata. Quando você já tem o seu papel, você lê o seu papel em voz alta, né? Claro que se você tiver com um grupo, você vai ler no grupo, mas se você, normalmente cinema, televisão, você acaba decorando sozinho, né? Então, a última novela que eu fiz, que foi o Deus Salve o Rei, eu fui chamada numa quarta e na sexta eu já estava gravando, porque eu fui substituir a Cláudia Gimenez de última hora, porque ela teve pânico. Ela teve pânico em relação ao figurino e ao cenário, que era um cenário muito claustrofóbico, né? E aí me chamaram, você tem algum... Eu falei, imagina, estou indo, né?
Mas só que, Américo, eu peguei uma novela que já estava rolando, eu fui substituir uma atriz, me chamaram na quarta-feira, no sábado eu já ia gravar milhões, na sexta eu já gravei milhões de cenas e sábado também. Mas aí você fala, mas você não falou que você tinha dificuldade? Sim, eu tenho dificuldade, mas eu queria fazer a novela, eu estava parada, né? Eu estava, enfim, queria ir lá. E o papel era ótimo, a novela eu gostava muito, então eu fui lá fazer, né? Mas, então, aí você vai ler seu papel. Aí você vai ler seu papel, você vai ler. Eu estou falando agora com tempo, né? Quando você tem tempo. Você vai ler em voz alta, vai ler de novo, vai ver o que significa aquilo que você está falando, aquilo tem que fazer sentido para você, o que ela quer dizer com o que ela está falando, né? Aí isso já vai te dando o tom, né? Qual a intenção dessa fala, qual o objetivo dessa fala, como que ela quer afetar o outro com essa fala, tudo isso vai entrando, né, na leitura, né? Porque eu também sou professora de interpretação, então eu também vou me dirigindo nesse sentido, não de dirigir como tem que ser, mas os estímulos, né? Com quem que eu estou falando, né? É uma briga, é uma cena de amor, né? Qual é a circunstância aqui, né? Então, você está falando de composição. A composição te ajuda a decorar? Claro. Vai me contando do tom, vai me contando, né, dos tempos, vai me contando, né, das pausas. Com certeza. E aí eu vou... Desculpa, é que você estivesse falando. Como é que você compõe? Você compõe primeiro de dentro para fora, o emocional, ou você faz uma composição de visagem primeiro, de imagem? Como é que é? De dentro para fora ou de fora para dentro? Depende. Quando é comédia, é de fora para dentro. Quando não é comédia, é de dentro para fora. Falar nisso, o teu trabalho, você já deu uma explicada um pouco nisso, né? É muito relacionado ao humor. Mesmo quando você faz um papel dramático, tem alguns atores que têm essa característica, né? Tem um toque de humor. Isso é seu? É formação? É o quê? Eu acho, Américo, que vem de uma descrença. Eu não acredito muito em nada. Eu acho que tudo é meio teatral. Tudo que a gente vive. Por exemplo, o banco, né? Você vai no banco pagar uma conta. Ali tudo é um grande cenário, cada um tem um papel, cada um faz uma função. Aí você vai assim... eu não boto muita fé, entendeu? Mas não é assim que eu não acredito. Imagina, eu acredito na medicina, eu acredito na... Mas eu acho que tem um lado, né, assim... Nisso, eu acho que eu devo muito à minha família italiana do Sul, sabe? Que sempre tinha muita risadaria na minha casa, muita brincadeira. Meu pai falava que meu pai veio da Itália com 8 anos de idade. E na infância dele, ele via muita comédia dell'arte, né? Na praça, né? Então ele contava. Eu contava para o meu filho, quando meu filho nasceu, a história do Pulicinello. Sempre eram histórias que não davam certo, que o cara ia pescar, ele era pescado. Meu filho adorava, ele adorava. Eu acho que o humor, isso acho que já vem da minha família, vem da minha origem italiana, entendeu? E vem de um certo desbancar meu em relação a tudo. O Nietzsche fala, o martelo do Nietzsche, ele fala de você quebrar os mitos, né? Isso que significa, né, o martelo do Nietzsche. E eu acho que o humor, ele vai por esse viés, ele desmistifica, ele desempodera, entendeu? Fala, grande, sabe? Este agora vai falar o grande chefe de não sei o quê. Se você olhar tudo com humor, nada fica tão pesado, entendeu? Nada fica tão... Tudo fica meio relativo. A gente vai falar de humor daqui a pouco, mas eu quero saber algumas coisas de você. Por exemplo, você já substituiu no teatro, provavelmente. Já deve ter sido... Adoro substituição.
Você gosta de ser substituída também? Não gosto. Você tem ciúme do teu personagem? Ah, tenho. Se amanhã depois fizerem o Mundo da Lua, o remake do Mundo da Lua, você vai ficar com ciúme de quem fizer a Marli? Não, nesse caso não, porque eu entendo que a tia Marli tinha uma idade específica. Mas eu vou te contar. Uma vez eu estava fazendo uma peça, não vou falar que peça, mas eu tive que sair por problemas pessoais. E depois a peça entrou em cartaz, a mesma peça com outra atriz. Fiquei tão chocada. Né? E isso, assim, colada assim... Mas eu acho que isso também é tipo... Aí já vem aquela coisa, por que não me esperaram? Podiam ter me esperado. Mas eu acho que eu senti ciúme, sim, essa vez. Mas já a tia Marli, não. A tia Marli já é uma questão de compreensão do que é o personagem. Eu não posso mais fazer... Ou a tia Margot, por exemplo, se fizesse a tia Margot, alguém fizer a tia Margot, você vai ficar com pena? Vai ficar com ciúme? Tia Margot, lá do Deus Salve o Rei? Eu preferia que me chamassem. Agora, quando você substitui, você pega referência ou você procura distanciamento? Não, é assim, eu pego referência, mas depois eu jogo tudo fora, porque quando eu fui substituir, eu era para substituir a Rosi Campos no Teledeu. Depois não deu, eu fui fazer, acho que fui fazer algum programa, eu sei que não deu certo, né? Eu ia com a minha câmera, filmava tudo. Mas então, quando eu fui substituir a Guida Viana, eu filmei tudo, eu queria, mas também era assim, eu tinha que substituir na semana seguinte, ia ter 2 semanas para substituição. Não ia ser. Então também eu tinha que gravar para ver marca, não era só para fazer igual a ela, né? Mas eu tinha para ver marca, entrada, saída. Então, né? Mas aí era totalmente diferente. A composição foi totalmente diferente, né? Da Cláudia Gimenez não deu nem para ver porque ela nem chegou a gravar, né? Então era outra história. Mas não dá para fazer, não dá para imitar outra atriz nesse sentido da substituição. Não tem como imitar, né? Você tem que suar a camisa. Não vai de bandeja, você tem que fazer o seu aí. Uma coisa, Cristina, a televisão, teatro, cinema, você pode ser uma atriz de referência, você pode ser uma atriz respeitada, mas a TV ela te traz popularidade. Você sentiu isso quando você começou a fazer novela, seriado, Mundo da Lua? E como é que foi para você lidar com essa popularidade? Olha, eu gosto da popularidade. Uma vez eu fui com a Beth Coelho para a Bahia e eu estava fazendo Amor à Vida da TV Globo. Você votou no Félix Pércio? Doutor César, este foi um voto legal, estritamente dentro do regimento deste hospital. Representa 10% das cotas e desempata a meu favor. Eu sou o novo presidente deste hospital. É inacreditável. O senhor não critique a decisão do meu filho, Dr. Lutero. Bonfim, alguma coisa assim. Nossa, e todo mundo me parava. Eu achava aquilo massa. Eu falava, gente, que bacana, que legal. A Beth falou, Cris, eu nunca vi ninguém gostar do que você gosta, entendeu? Ela ficou chocada, né? Porque era muito assim, muita animação. Eu acho tão bacana, é que eu acho que não tem essa fama assim tão, digamos, eu não sou uma Cláudia Raia, eu não sou um Fagundes. Mas quando dá sucesso numa novela, por exemplo, quando faz um personagem numa novela de sucesso, é reconhecida tanto quanto. Sim, até hoje eu sou reconhecida pelo Mundo da Lua, muitas vezes, você acredita? Marlizinha, minha querida, minha sobrinha predileta.
Nossa, Carol, você caprichou, hein? Ah, imagine, vai. Você nunca preparou um lanche assim tão caprichado pra mim. Meu Deus, não seja tão ciumenta, Marizinha. Eu não sou ciumenta. É que eu sei muito bem que a Carol gosta muito mais daquela irmã do que de mim. Mas ela é sua irmã também, ora essa. A gente não pode escolher com quem a gente vive nos primeiros anos de nossas vidas, não é? Ai, minha Virgem Maria. E o Diego? O Diego viajou. Ele viajou com o Patrício Alonso de Los Angeles para Peruíbe. Eu acho tão bacana. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nunca me incomodou, mas eu acho que é porque eu não sou assim pop, total pop, entendeu? Eu acho que eu sou mini pop, média pop, mas super pop eu não sou. Então, eu não sou uma pessoa assim totalmente reconhecida onde eu vou, entendeu? Mas eu acho que, aliás, eu acho que até esse reconhecimento é bacana porque te reestrutura, sabe? Você fala, ai, que legal, olha aí, né? Não tô na geladeira. É legal, é legal. E a crítica sempre é respeitosa com você? Sim. E esse novo modelo de comunicação que na internet, que ninguém aparece e faz crítica, você também nunca teve problema? Não, mas eu também me protejo. Eu não boto a cara para quebrar. Né? É importante, né? A gente está acabando, mas eu tenho algumas perguntas para te fazer ainda importantes. Por exemplo, o que é mais difícil para você, Cristina? Fazer a personagem mais distante de você ou aquela mais próxima, no sentido de repente, viver drama que você viveu, trazer para a tua memória emocional algumas coisas que tenham sido importantes para você, lidar com emoções que você viveu, próxima desse sentido, ou aquela mais distante de você, que você tem que se reinventar. Qual que é a mais interessante para você, mais difícil? Olha, eu acho que a mais difícil, mas talvez mais gostosa, é a que é mais desafiadora, né? A que você vai trabalhar em lugares que você nunca trabalhou, né? E mexer com emoções, mexer com tuas dores, é desafiador? Então, Américo, você sabe que engraçado, né? É legal você estar falando isso, porque tem papéis que eu não faria. Eu não faria mesmo. É legal falar, a gente não falou disso. Pode dar um exemplo? Acho que assim, posso. Eu não lembro exatamente o nome do filme, tá? Mas agora eu vou te falar de uma maneira geral, mas, por exemplo, eu não faria a Medeia, por exemplo. Eu não faria, eu não gostaria de viver essa personagem. Não gostaria. Entendeu? Eu acho, nesse ponto, o Naum uma vez me chamou para fazer uma peça que ela passava por várias situações onde eu não consigo discriminar tanto a personagem da atriz, entendeu? Eu gostaria de não ter que sofrer, né? É porque... Deixa eu contar uma coisa que eu acho que vai ser interessante. Quando eu fiz a Big Loira no teatro, direção do Naum Alves de Souza, eu apanhava toda noite do Viola. Toda noite. O personagem, a Big Loira, apanhava toda noite do Viola. Claro, era tudo coreografado. Ela era uma bêbada, ela vivia bêbada. Então, ele chegava chutando ela na cara. Uma bêbada, uma depravada, tal. Américo, eu ficava muito mal. Eu saía do teatro. Agora, eu te digo o seguinte, para mim, se você pensar bem, eu estava sofrendo fisicamente aquele personagem. Eu estava realmente apanhando. Eu estava realmente sendo menosprezada. Eu estava realmente fazendo uma bêbada. Então eu fazia, era a época que a gente fazia
quinta, sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Né? Então, assim, eram momentos, quando eu fazia quinta, sexta e 2 no sábado, de verdade, eu passava domingo tentando me levantar para ir para o teatro, porque eu ficava muito abalada, né? Era uma personagem muito dura de fazer. Então, eu acho que eu não faria qualquer personagem. Eu não faria, eu não daria. Nesse ponto, eu prefiro a vida do que a arte. Eu não me destruiria, sabe? Que nem você pega aquele ator que fez o Batman, que se matou, né? Depois de ter feito o Batman. Mesmo o Máscara, né? Que fez aquele personagem que mexeu muito com ele, né? Com o psicológico dele. Eu não sei se eu faria. Por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. Você é uma atriz técnica ou uma atriz... Não é o Máscara, desculpa, é o Coringa. O Coringa. Você é uma atriz técnica ou uma atriz emocional? Eu acho que muito mais... Sim, eu acho que muito mais emocional. Muito mais. A gente estava falando de humor. Do humor que você imprime no teu... Sabe-se, todo mundo admite isso, que fazer rir é muito mais difícil que fazer chorar. No entanto, o humor é visto com um certo ranço, ou seja, a crítica e o público, embora prefiram o humor, eles veem o humor como arte menor. Eu sempre convido essa reflexão. Por que você acha isso? Então, porque eu acho isso também é um lugar que a gente tem que desconstruir dentro da gente, né? Você fala assim, é melhor ser alegre. Você concorda que a visão geral é essa, né? Sim, com certeza, né? Mas eu acho que a menina que vai para a janela chorar dá muito mais ibope do que a menina que ri. E eu acho que nem eu te disse, né, no nosso papo, né, eu acho que a gente tem que desconstruir, né, esse lugar de que o drama é mais digno, né, é mais digno quem sofre, né, do quem ri. Que até contradizendo, né, essa fala nossa aqui, tem uma música, né, alegria é a prova dos 9. E a tristeza é o porto seguro. É muito mais fácil. Ser triste é muito mais fácil, né? Vou falar um trechinho do Guimarães Rosa, que eu acho que você vai gostar. Sobre a alegria, tá? Que eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas por quê? Né? Porque eu torço muito, né, para que as pessoas tenham coragem sabe, de qualquer pessoa ficar alegre de uma hora para outra, do nada. Mas isso não é meu, isso é do Guimarães Rosa. Vou falar um trecho para você do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que ele fala o seguinte: o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Muito forte, né? Não é lindo? Não é lindo? Muito forte, não é bem lindo? bonito, bem bonito. Nossa, que lindo. Entendeu? É lindo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que... Tá todo mundo chorando. Gente, a gente foi catequizado para ser triste. Entendeu? A tristeza ela tem um valor muito maior na sociedade, né? E assim, chora que eu te dou uma bala. Você é treinado. Ai, se você está sofrendo, você é praticamente aplaudido, sabe? Se você é feliz, você é um inconsequente,
Como que você pode ser feliz? Do que você é feliz? Né? É verdade, parece que ser feliz incomoda, né? Nossa! Sabe, as pessoas ficam, nossa, mas fulano é feliz por quê? Né? Eu vejo assim, na pandemia, hoje em dia, as pessoas falam, mas como você sobreviveu? Eu falei, cara, né? Eu brinco que eu falo que eu sou do gênero feliz. Eu tenho uma coisa que eu vejo, às vezes estou cantando no carro, as pessoas param e olham para mim como se eu estivesse fazendo alguma coisa, só estou cantando no carro. É verdade, é verdade. A gente está acabando, infelizmente, eu tinha muita coisa para te perguntar, mas é bom, eu sempre falo isso, que eu te chamo numa próxima oportunidade, mas algumas coisas eu preciso saber de você. Alguma novela, algum filme que você queria ter feito, não personagem, queria estar no elenco de alguma novela, ou de algum filme, ou de alguma peça que você não fez? De muitos. Muitos. Assim, às vezes eu olho uma novela e falo, queria estar aí com essa turma, sabe? Que gostoso. Cita uma, que primeira que vem na cabeça, assim. Avenida Brasil. Que delícia! Entendeu? O fracasso ensina e o sucesso engana? Não, o fracasso deixa a gente muito triste e o sucesso deixa a gente muito alegre. Mas não tem lição nenhuma delas? Não, a gente pode conjecturar a respeito, mas não que a gente saiba todas as respostas, né? Eu acho que nada explica um fracasso, às vezes, retumbante, né? Eu soube do Paulo Otran que ele tirou peça, ele me contando, né, que a gente era bem amigo, ele falou que ele tirou peça em uma semana em cartaz. Nunca aconteceu isso comigo, enfim, mas você imagina que ele estreou numa quinta, no domingo ele falou, é fracasso, a gente vai acabar e não voltar na outra semana, entendeu? O cara sacar que é fracasso na hora. Mas também é o que ele falou, a gente não sabe exatamente por que foi um fracasso. Você pode ficar com milhões, e tem sucessos que você não entende também. Então, gente, né? Por que tanto sucesso? Então, eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com as teorias sobre o fracasso, sobre o sucesso. Entendi. Algum ator, ou diretor, ou atriz com quem você nunca trabalhou e gostaria muito de trabalhar ainda? Muitos também. Ator ou atriz? Ou diretor. Tem vários. Bom, olha, por exemplo, autor. Eu adoraria fazer uma peça do Nilton Moreno, por exemplo. Adoraria. Diretor. Adoraria trabalhar com o Gabriel Vilela, por exemplo. Né? Tô falando assim, namoros, né, que eu gostaria de ter. Né? Atriz. Por a gente ser muito amiga, gostaria de fazer uma peça com a Beth Coelho, por exemplo. Né? Nós, duas, como atrizes. Né? Vários autores, né, que eu gosto de novela, inesgotável esse negócio. Sempre, por mais que esteja no meio há muitos anos, sempre tem gente que você nem conhece, inclusive, né? Olha, eu trabalhei em novela, fiz muitas novelas do Valcir Carrasco e eu amei. É porque tem o meu tom, o Silvio de Abreu. Tem o meu tom, eu fiz novela do Silvio de Abreu. Assim, gostaria de fazer mais novela do Silvio de Abreu, mais novela do Valcir Carrasco, entendeu? Você falou do Valcir. Você gosta de improvisar? O Valcir não gosta, né? Então, você vê como as coisas são meio místicas, assim, tem os mitos das pessoas. Quando eu encontrei com ele, num final de novela, ele falou, eu adorei que você colocou o nome, que você falava o nome da empregada. O Edneia, que não estava no roteiro.
Aí todo mundo fala, ele não gosta que invente. Mas eu achava que ia contribuir falar o nome dela. E ele gostou. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas às vezes mistificam também. Fulano não gosta. É claro, se você é autor, você gostaria de ver as palavras que você escreve lá, né? Eu já vi atrizes, assim, também não vou falar nome, riscando totalmente o texto para caber na boca dela. Claro, uma atriz muito mais importante que eu dentro da televisão, entendeu? Então eu falei, nossa, ela pode, eu não posso, né? Mas ela pode. E ninguém falava nada. Então, né, você olha e fala assim, ó, tem situações e situações, né? Então... Essa coisa do improviso é uma coisa que eu quero voltar a falar com você numa próxima oportunidade. Quero fazer 2 perguntas finais. São, sei lá, 40 anos de carreira, ou mais, né? Talvez meio século de carreira. Talvez, considerando a época amadora, tudo aí, talvez uma centena de personagens. A pergunta que eu te faço é, essas personagens todas somadas, essas vidas todas fictícias, acrescentaram alguma coisa à vida da mulher Cristina Mutarelli? Total, me ensinaram a viver. Você seria uma pessoa diferente, tivesse sido médica, por exemplo? Não conseguiria. Elas me ensinaram exatamente aquilo que eu procurei, ficar firme em mim. Todos os personagens, todos, são afirmativos. Até pela negativa. Elas afirmam a negação, elas são afirmativas. E acho que na vida a gente tem que afirmar. A vida é muito fácil de você desistir dela. É muito fácil falar, ai, que horror, ai, que chato, ai, que injusto, ai, que porcaria. Realmente, a gente vive um momento muito difícil, muito difícil. Mas o nosso papel como artista é afirmar. Eu estou ensaiando agora uma peça do Beckett e termina a peça falando recomeçar. Né? Acho que a gente não tem por onde, a gente tem que recomeçar. Então, a atriz, com certeza, fez a mulher mais feliz. Mas certeza, eu quero mais. Então, me responde uma coisa. Quem é Cristina Mutarelli? Eu acho que, primeiramente, mãe. Eu adorei esse papel. Eu tenho um filho que eu adoro, que é o Nicolas, e isso foi a minha maior aventura. Isso realmente foi um ato de coragem. Porque o resto é tudo de mentira. O resto é tudo de mentira. Mas ser mãe, um grande papel. Quem é Cristina Mutarelli? É isso que você me perguntou? Qual o maior papel? Quero que você se defina para mim. Sim. Eu sou, além de mãe, que é o meu papel principal, que eu não acredito, mas eu sou uma pessoa que eu já contei para todo mundo que quando eu morrer, eu queria que na minha lápide tivesse escrito: confesso que tentei de tudo. Bacana. Eu posso dizer que você é muito receptiva, muito solícita, muito carinhosa, o tempo todo foi comigo, muito carinhosa. Eu te agradeço todo esse carinho, eu te agradeço essa entrevista que eu adorei. Eu te falo, tem muita coisa que eu gostaria de conversar ainda, mas isso também eu faço um pouco de propósito para poder te chamar lá na frente. E quero te agradecer imensamente, Cristina, te desejando toda a sorte, te desejando muito trabalho pela frente e te agradecendo de verdade. Eu também te agradeço muito. Você também sempre foi uma pessoa delicadíssima e uma pessoa bacana, instigante, muito gostoso conversar com você, de verdade. Obrigado, espero que você tenha gostado da entrevista. Gostei bastante, bastante. Um beijo, Cris. Beijo. Droga, detesto limpar poeira, me dá vontade de espirrar. A senhora me dá licença? Pode entrar, barba, cabelo, bigode, unha, vai o quê, minha senhora? Eu vim aqui por causa do emprego de faxineira. Eu sou prima da Mucinete.
A Mucinete. Ai, que saudades dela, meu Deus. A senhora é prima dela? É sim, eu sou prima dela. O pai dela é primo da minha mãe. A gente brincava muito quando a gente era pequenininha. Ah, como é mesmo seu nome? Adequada. Não, bota a mala aqui, minha filha, senão você não pensa direito. Você está limpinha, viu? Como é seu nome? Adequada Ferreira da Silva. Ferreira por parte de pai, da Silva por parte de mãe. Adequada por parte de um vizinho. Ah, sei. E a senhora sabe fazer faxina? Ah, sei, sim, senhora. A senhora sabe que eu adoro fazer faxina? Na minha casa eu faxinava tudo, porque a minha mãe era muito doente. Ah, não fala história de mãe doente, pelo amor de Deus, que me dá uma vontade de chorar. É uma coisa horrorosa. Quer dizer que foi a Mucinete que mandou a senhora? Foi, sim, senhora. É, adequada. Adequada, Ferreira da Silva. Ferreira por parte de pai, da Silva por parte da mãe, adequada por parte de vizinho. Ah, adequada, Ferreira. Não, já aprendi. É fácil, né? Se essa senhora for igualzinha que nem a Mucinete, eu acho que a senhora vai gostar de trabalhar aqui. E a gente vai até se dar bem. Aqui tem uma pessoa que a senhora vai gostar de conhecer. É? O Mané. Mané? Mané, um neguinho bonitinho que é danado. A senhora sabe que eu adoro neguinho? É. Ai, eu adoro. E também tem o Otelo. Opa, dois! Dois coisa nenhuma. A senhora põe assim no seu lugar, porque o Otelo é o dono do estabelecimento. Não. Sabe, senhora? Ele é meu marido. O que é isso, dona? Eu sou noiva de aliança na minha terra. Acho muito bom que a senhora seja noiva. Otelo, você chegou numa ótima hora. Essa aqui é prima da Mucinete que veio pro emprego de faxineira. Como vai? Muito prazer, Otelo. Bem-vinda à Barbearia Brasil. Muito prazer, seu Otelo. O senhor sabe que a Mucinete enojava muito o senhor? Eu tô vendo que isso aí é um mal de família, não é enojava. Como é que é o nome dela mesmo? É adequada. Como é que é? Adequada. Adequada Ferreira da Silva. O adequado, o seu pai não gostava muito de você, não, porque apaixonava esse pai. Não, ele me adorava. Ele tinha verdadeira paixão. Aquele ali que é uma neve adequada. Aquele que eu te falei. Ai, que gracinha que você é, mané! Ai, que cabelo mais fofinho! Adequada, você não disse que era noiva adequada? Ah, sou sim, senhora, lá na minha terra. Mas aqui eu tô aceitando candidato.